talvez você não saiba, mas apenas de 2020 a 2024, né, no estado de Santa Catarina, 27 prefeitos foram presos por corrupção. Nenhum desses é do Partido Comunista do Brasil. Aliás, né, a maioria, né, fazem parte desse espectro político, desses partidos, desse grupo político, né, que dizem que o seu trabalho, o seu empenho, o seu esforço é para defender Deus, né, a família, a pátria e a liberdade e combater o comunismo. Né? Por que essa afirmação ou essa informação é importante? É importante justamente para que a gente possa compreender contra, né, o que nós estamos lutando. Aquelas pessoas que, evidentemente, desejam lutar, desejam confrontar, né, esse espectro, né, as pessoas que se posicionam do lado da democracia, da proposta liberal, ou outras propostas que vão até além do liberalismo nesse sentido. Né? É importante entender que não se trata apenas de uma questão de gabinete do ódio, de bolsonarismo, de fake news. Não, tem tudo isso. Né? Mas, na verdade, né, o que está acontecendo é uma espécie de banditismo político consciente e assumido. Banditismo político consciente e assumido. Uma coisa é se usar partidos políticos, se usar campanhas eleitorais, debates e etc. Então, para debater ideias, né, para desconstruir propostas, pensamentos, teses, né, dessa ou daquela corrente filosófica, desse ou daquele partido político. Mas tudo isso faz parte do debate democrático, né, do ideário de sociedade democrática liberal. Outra coisa é se usar, né, a própria democracia, os próprios recursos legais, né, da democracia, a sua estrutura, a estrutura do Estado, os mecanismos como os veículos de comunicação, a legislação eleitoral, né, as garantias constitucionais, como a liberdade de expressão, né, como a liberdade religiosa, né, e tantos outros mecanismos do próprio Estado de Direito, né, do próprio Estado democrático, para corroê-lo, para corrompê-lo e para destruir. Não é? Isso não é democracia, isso não é defesa de pátria, de liberdade, coisa nenhuma. Não é? Isso é um verdadeiro banditismo. Isso é usar, não é, a política para ações criminosas. Como que nós chegamos a esse ponto? Há um ditado popular que diz assim: quem atira com pólvora alheia não mede a distância. Não é? Então, essas pessoas que dizem não acreditar mais na política, não é? Que dizem estar decepcionadas e etc e tal, com a velha política e tal, né? Perceberam que sim, é possível, né? É possível usar, né, as estruturas, né, do Estado democrático de direito para destruir o próprio Estado democrático de direito. Né? Então, quando elas perceberam isso, né, que é possível implodir a democracia por dentro, né, elas começaram a fazer isso e estão fazendo usando essas estruturas. Entre elas, né, os partidos políticos, né, algumas igrejas, algumas instituições religiosas e várias instituições não governamentais e o pior, né, o crime organizado, principalmente milícias. Né? Então, esse processo, né, ele começa, né,
com esses grupos, né, políticos, esses grupos do banditismo político consciente assumido, sequestrando, né, primeiramente se infiltrando no interior, né, de partidos e organizações não governamentais, né, alterando suas pautas, suas diretrizes, né, se apropriando de pautas legítimas, depois desconstruindo, distorcendo essas pautas, né, tomando conta desses partidos, né, e depois se aproximando, né, do próprio crime organizado, né, de milícias e de outras organizações criminosas. E fazendo isso tudo, né, de forma legítima, usando exatamente essas possibilidades, né, que o Estado democrático confere a esses grupos. Vamos recordar aqui, por exemplo, né, um movimento legítimo, muito importante para o Brasil, né, que praticamente desapareceu da mídia. Né? É um movimento que está aí beirando aos 25 anos de existência, o movimento Passe Livre, que começa lá por volta de 2005, né? 2003, a sua institucionalização vai ser lá por volta de 2005, mas ele se inspira em movimentos, né, que acontecem a partir de 2003 no estado da Bahia. Né? O movimento Passe Livre, né, que é um movimento apartidário, mas não contrapartidário, né, foi aquele movimento que iniciou, né, que puxou aquelas grandes movimentações em 2013 em favor da passagem de ônibus, né, do passe livre no transporte coletivo. Muito bem, esses grupos do banditismo político consciente assumido perceberam, né, a capacidade de aglutinação que tinha esse movimento, a capacidade, né, de atrair pessoas, de atrair, porque é uma causa legítima, né, é uma pauta importante, necessária, legítima. Só que a partir da infiltração, a partir da entrada, né, desses outros grupos, né, o objetivo, a pauta foi completamente mudada. Né? Daí já vem combate ao comunismo, né? Daí já vem Deus, pátria, família, liberdade, mas o movimento ele não começa lutando por liberdade, até porque não há essa falta de liberdade. Os brasileiros não estão sendo impedidos de votar, não estão sendo impedidos de se expressar, não estão sendo impedidos de trabalhar, de estudar. Então, não há o que se discutir com relação à questão de liberdade no Brasil, principalmente naquele momento. Tanto não há que estão acontecendo livremente as manifestações, né, que começam em São Paulo, depois tomam conta de praticamente todo o país. Começa como manifestações pelo passe livre, depois manifestações contra a corrupção, e etc. E tal. Em seguida, vem a Lava Jato, né? E depois os caminhoneiros, né? As greves dos caminhoneiros, e por fim esse movimento que começa com uma pauta nobre, né? Com manifestações pacíficas, com discursos bem alinhados, né? Dentro do contexto da democracia, da liberdade de expressão, da luta por melhorias, a questão dos movimentos sociais, tudo tranquilo. De repente, né, se começa a fazer manifestações para pedir novo AI-5, para exigir intervenção militar. Isso aí continua, né, durante 2018, né, durante a eleição, a campanha eleitoral de 2018, aí se introduz a questão do conhecereis a verdade vos libertará, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo,
e a velha pauta, né, da ameaça comunista, da ditadura comunista, né, que nós temos que combater o comunismo do PT. Primeiramente, o PT é um partido comunista, é uma ditadura comunista, né? Então nós temos que despetizar o Estado, despetizar o governo, né? Retirar o PT do governo. Mas aí o PT sai do governo, né? E então os próprios partidos que ajudaram a formar, a eleger o novo governo, né? Como agora o PT não está mais no governo, é preciso encontrar uma nova narrativa, né? Um novo inimigo contra quem lutar. Então, esses próprios partidos, como o PSDB, né? O Democratas e outro tal, passam a ser comunistas. O comunismo agora não é mais só, né, o PT. Né? Então, todos aqueles que não se alinham com o governo, né, passam a ser comunistas. E qual é a técnica, qual é a tática que essas pessoas passaram a adotar? Né? São várias táticas. Né? Algumas delas são o linchamento moral, né? O assassinato de reputações, o assassinato de biografias, principalmente através das redes sociais, não é? Não de forma voluntária, evidentemente, mas tudo bem arquitetado, bem planejado, com bastante dinheiro, né? Com impulsionamento de publicações, com compra de seguidores, com perfis falsos. Uma verdadeira quadrilha, um verdadeiro crime, né? Organizado. Então, existe, isso há um bom tempo já, eles perceberam que podiam fazer isso de forma legal, sempre com o verniz da legalidade do Estado Democrático. Estão apenas fazendo política. Né? Estão apenas fazendo política. E aí, a partir daí, o governo passa a usar as estruturas do Estado para perseguir, né, para espionar, né, e para intimidar, né, adversários políticos. Né? Passa a usar as estruturas do governo para capturar, para aliciar, né, instituições, a promover o surgimento de várias organizações não governamentais, institutos, né, produtoras de filmes, editoras, publicações de livros e etc. e tal, a inundar a sociedade com essa nova proposta, com essa nova visão. E aí, por último, né, a gente chega a esse estágio, né, de formação de milícias, tanto no mundo digital quanto no mundo real, com a flexibilização do acesso a armas, né, com a desregulamentação de tudo aquilo que controlava o acesso às armas. Qual era o objetivo? O objetivo era trabalhar em duas frentes, né? Corromper o máximo que se pudesse as Forças Armadas, né, para que ela promovesse o autogolpe, ou seja, eram partidários do próprio governo, não contra o governo, como é comum acontecer no mundo inteiro, mas do próprio governo, apoiadores do próprio governo e o próprio presidente da República, tentando, né, seduzir, tentando convencer, tentando atrair as Forças Armadas para fazer uma intervenção, para fazer uma ruptura do processo democrático para manter o próprio governo. Né? Paralelo a isso, o governo passou a trabalhar no armamento, né, da população. E mais uma vez, é importante ressaltar, ele fez isso justamente dando sempre um verniz de legalidade, de legitimidade, sempre usando a legislação, né, tudo dentro da legislação. Até o próprio golpe militar, ele queria que tivesse esse verniz, né? Artigo 142, todo mundo lembra, quer dizer, era para ser tudo feito dentro da legalidade para não haver essa resistência, né? Ser um golpe, mas não com aparência de golpe, né? E sim com aparência de um antigolpe, de uma defesa, né? de uma suposta ditadura comunista. Um argumento muito repetido e que todos sabemos que
que é uma invenção, uma ficção, né? Coisa realmente de bandido, né? Coisa realmente de organização criminosa, né? Então, a questão é, se não fosse possível, através das Forças Armadas, ter-se-ia uma segunda alternativa, que seriam os falsos CACs. Então, através veja, para dar o golpe militar, usa-se a Constituição Federal, o artigo 142, distorcendo. Né? Para armar, né, as milícias, para formar milícias, né, grupos paramilitares, para apoiar o banditismo político, usa-se a legislação, né, para aquisição de armas de forma legal, para caçadores, atiradores, né, e colecionadores, ou colecionadores, atiradores, caçadores legais. Né? E esse pessoal se cadastra, né, os bandidos políticos, né, se cadastram, adquirem essas armas e depois passam para os grupos paramilitares para formar as milícias políticas. Não é? E aí, o discurso deixa de ser apenas uma questão de evitar a ditadura comunista e contra a corrupção e tal, e passa a ser um discurso realmente de extermínio, um discurso de intimidação, um discurso de extrema agressão, né? De xingamentos. Né? E aí nós assistimos o que está acontecendo agora na disputa de São Paulo, sem o menor pudor. Né? O candidato que representa essa ala falando, né, que o objetivo dele é esse mesmo, é usar a imprensa para se promover, né, intimidar, né, as pessoas, né, intimidar os outros grupos políticos, ou seja, não há mais nenhum decoro. Por isso que eu digo que é um banditismo político consciente, né, e assumido. Eles não têm mais nenhum pudor. Então, o que a gente percebe é que há, né, uma concepção muito semelhante com o que acontece no Oriente, né, no Oriente Próximo, em que tem o governo, né, e tem os grupos paramilitares, né, ora apoiado pelo governo, ora independente, mas que têm tanto poder quanto ou mais que o governo. São organizações extremamente poderosas. Então, essa mesma proposta ela passa a se desenvolver no Brasil, né? Em que esses grupos eles sequestram, eles confiscam movimentos sociais com pautas legítimas, depois eles confiscam partidos políticos, porque eles sabem que, tendo partido político, eles podem usar da legislação eleitoral, né, para promover as suas ideias. Eles vão ter horário, né, eleitoral, eles vão ter debates, eles vão ter entrevistas, eles vão ter horas e horas de exposição na mídia, né, para poder disseminar, né, as suas ideias, para poder consolidar, né, as suas ideias. Então, diante disso que nós estamos. Não se trata mais apenas de disputar a eleição, não. Se trata realmente de desconstruir, né, a proposta democrática, de tomar mesmo, né, o Estado democrático, e sempre com esse verniz de legalidade. Veja, o comunismo, né, a proposta comunista no Brasil, né, quando nós tivemos mais próximo de alguma coisa relacionada com a ascensão do Partido Comunista no Brasil, foi em 2018. Tivemos mais próximo e mais distante, né? Porque foi a eleição que o PT menos teve chance de se eleger depois desse período que esteve no poder. Né? Foi em 2018, quando a Manuela Dávila, né, a deputada Manuela Dávila, foi a vice na chapa do Haddad. Esse foi a maior ascensão, né, em nível nacional do PCdoB. Né? No entanto, essa história de combater o comunismo, né, ela já foi usada por Getúlio Vargas, em 1937,
né, quando forjou, né, um suposto plano comunista, em que os comunistas iriam fechar as emissoras de rádio, de televisão, iriam, a gente tinha televisão nessa época, né, de rádio, iriam fechar as igrejas, tomar o governo, depor o governo, etc. e tal. Tudo mentira, tudo forjado. Em 1964, a mesma história. Para ganhar a eleição em 2018, sempre essa mesma narrativa. Né? Então, nós tivemos vários momentos críticos no Brasil, né? Como a luta pelas diretas já, né? Nós tivemos depois os caras pintados para tirar o Collor, né? E em 2013, como eu iniciei aqui lembrando, o movimento do Passe Livre, aquelas manifestações gigantescas. Nunca, ninguém, nenhum desses líderes, desses movimentos, né? Nós temos aí o MST, que tem uma história enorme de luta, nunca, nenhum desses movimentos convocou a população para acampar em frente de quartel, né? Principalmente incentivados por um presidente da República, né? E bastou, né, o presidente assumir, né, e ter as eleições em 2022 e ele perder a eleição para haver toda essa convulsão que nós vimos, né, em frente de quartéis militares. Então a gente percebe que a coisa é muito mais grave do que muita gente tem atentado. O objetivo é exatamente isso, usar a legalidade, usar as estruturas do Estado, né, para criar, né, e naturalizar, né, uma nova cultura política, uma cultura política da violência virtual, violência física, intimidação e aliança com o crime, né, com grupos paramilitares, com grupos que usam a violência como um instrumento político, né? Por isso que eu chamo isso de banditismo político consciente e assumido. Eles não têm mais nenhum pudor. O que vai acontecer daqui para frente é imprevisível, mas eu diria que vai depender muito, né, da atitude, né, dos verdadeiros democratas, dos verdadeiros liberais e de outros grupos, né, que tiverem a coragem, a decência de se posicionarem de forma objetiva, de forma direta, né, em relação a esse sequestro da democracia. Agora já não é mais apenas uma ameaça, agora já é uma realidade. A questão agora já não é mais evitar, a questão agora já é resgatar, né, a democracia. E eu espero que ainda haja tempo para isso. Você pode discutir, você pode curtir, pode discutir, mas não deixe de discutir.